Na verdade, eu vou compartilhar com vocês um pouco de como Deus tem me direcionado para poder acessar, né, o reino de Deus com mais propriedade. Todos nós temos acesso, tá, ao reino de Deus, todos nós. Porém, o que nós precisamos aprender é como acessá-lo da forma correta, porque muitas vezes nós queremos que tudo seja do nosso jeito, né? Até mesmo falar com Deus ser do nosso jeito, e aí é que a gente erra. O véu já foi rasgado, você tem acesso direto a Deus, você não precisa do Leandro Barros para ter acesso a Deus. Porém, o acesso ele está liberado. Só que Deus também não se relaciona com qualquer um. Para Deus se relacionar, é preciso estar dentro dos critérios dele, entende? Porque senão você não consegue. Você não consegue, beleza? Eu quero ler alguns textos para vocês, para que vocês possam entender um pouco de como você deve estar quando você entra em oração, como você deve ficar. Talvez você não esteja assim ainda, mas você precisa chegar até esse nível. Não é nada nível avançado, nada disso. É coisa simples. É só um nível de santidade. Você precisa estar em santidade para você acessar os céus, certo? Orar todos podem, até quem está em pecado. Mas para você acessar o céu, o Espírito Santo, você precisa estar em santidade, certo? E nós vamos ver isso hoje aqui nesta live, correto? Essa live é um culto, vamos dizer assim. Só que se você ficar até o fim, não só você vai aprender a como entrar em espírito, orar em espírito, seu espírito seja dominado por Deus. Hoje eu vou passar um pouco para vocês como eu tenho feito essa busca, certo? Não é fácil, não adianta também você fazer isso uma vez. Não, isso vai ter que virar um hábito na tua vida. Cada dia que você vai perseverando, você vai chegando mais perto de Deus, certo? Então eu quero ler alguns textos para você guardar aí na tua cabeça, tá? O primeiro de todos, para você conseguir um momento de oração onde você possa acessar a Deus, primeira coisa é o que o Salmo 46, versículo 10 diz. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você não se aquietar quando você for orar, dificilmente você vai conseguir conseguir ter acesso a Deus, certo? A ansiedade ela atrapalha você se relacionar com Deus. Então a primeira coisa é você aquietar. Se você entrar na oração com Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele sempre nos ouve, certo? Porém, você não vai conseguir ouvi-lo, entende? Porque você vai estar inquieto.
Então a primeira coisa é isso. Quando você for orar, aquieta sua alma. É a primeira coisa. Certo? Também o 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17, ele fala o objetivo da tua oração, a da tua busca, que é o quê? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então esse é o objetivo da oração, certo? É se unir com Deus, para se tornar um só com Ele. Meus irmãos, quando na oração você consegue se unir com Deus, se tornar um só espírito com Ele, você vai experimentar uma oração que você nunca experimentou na sua vida. É algo sobrenatural mesmo. Porque a oração, ela tem a sua parte carnal. Qual é a parte carnal da oração? É aquela parte onde você pede. Você só fica pedindo para Deus, né? E enquanto você está na oração só pedindo, você ainda não acessou o Espírito Santo. Você ainda não acessou a oração em espírito. Não, é a tua carne que está orando. É a tua carne que está pedindo. Então você precisa passar dessa fase. Você precisa. Senão você nunca vai ter acesso a Deus. Entende? Nunca vai ter acesso aos céus. Vai ser sempre você orando daqui e Deus lá em cima. Entende? Então, procure transpassar essa barreira. Essa barreira da oração só da carne, da petição. Entende? É onde ali Jesus ele fala: não useis de vãs repetições, como faz os gentios, achando que por muito falarem serão ouvidos. Entenderam? Porque a dificuldade muitas vezes de você acessar a Deus é porque a sua oração ela está ainda ali no nível da carne. Você precisa transpor isso. Claro, esse é o caminho. Ninguém ajoelha já em espírito. Não. Eu não disse que está errado você orar na carne. Não está errado. É o início. Só que você não pode ficar só nisso. Você tem que transpor isso. Entende? Se você não transpor isso, você não vai ter um encontro com o Espírito Santo na oração. Porque Deus ele quer ver a sua perseverança. Talvez você vá orar o primeiro dia, não vai conseguir alcançar esse lugar. Vai orar o segundo, não vai para o terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, não vai conseguir. Mas saiba que você está mais perto agora do que quando você foi a primeira vez. Porque você está perseverando. Você continua ali, dizendo: Senhor, eu quero ter um encontro com o teu Espírito. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero de uma forma que eu nunca conheci. Porque se você ficar só nesse ambiente da carne, você vai estar sempre sentindo que a sua oração não foi ouvida. Entende? Vai parecer que você busca, mas não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque você tá, a sua oração está ali naquele nível da carne, no nível carnal.
E o nível carnal qual é? É o nível da necessidade. Entende? E oração não é para você receber. Oração é entrega. É o contrário. Essa oração de que você faz propósito para ter uma bênção, isso é teologia da prosperidade. Isso não é bíblico. A oração verdadeira é aquela que você se entrega para Deus. Essa é a verdadeira oração. Não que você não possa pedir, contanto que você peça aquilo que está dentro das promessas de Deus. Deus não tem responsabilidade de lhe dar algo que está fora das promessas dele que estão na palavra. A teologia da prosperidade que ensinou tudo errado pra gente. Só você pedir que Deus te dá. Pede o que você quiser. Blasfêmia, heresia. Porque Jesus, ele promete responder, que o Pai vai responder a oração que for o quê? Segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Ou seja, as suas palavras têm que estar nele. Não é o que você quer, não. Te enganaram quem disse que Deus promete restaurar casamento. Não promete. Não existe promessa de restauração de casamento. Não existe. Existem promessas da aliança que você faz no altar. Entende? Casamento é acréscimo. Casamento é misericórdia, restauração, tá, meus irmãos? Então, para você ter um encontro com o Espírito Santo, você tem que se esvaziar na oração. Você vai ter que se esvaziar. Você vai precisar mesmo entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Pai que está em secreto. Entende? Para que o Pai que está em secreto possa te honrar, né? Então, se unir com Deus se torna um só espírito com Ele. Esse é o objetivo da oração para quem busca a presença de Deus. Entende? Tem um texto que eu vou ler para vocês. Esse texto ele é fundamental para você que quer ter um encontro com Deus. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, você precisa estar em paz. Se você estiver em contenda com seu marido, com a sua mulher que saiu de casa, você não vai conseguir acessar o Espírito Santo. Não vai. Você precisa seguir a paz com todos. Não adianta você orar, jejuar, se santificar, mas se você não estiver em paz com todos. Não adianta. Se tiver alguém que você tem alguma queixa, você precisa se reconciliar com essa pessoa. Eu digo você uma queixa com ela. Não pessoas terem com você, porque isso aí tem pessoas que odeiam a gente nem sabe. Mas você não pode estar inquieto com ninguém. Você não pode estar em contenda com ninguém. Senão você não vai conseguir acessar o Espírito Santo. O versículo 15 de Hebreus 12 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você não pode estar amargurado para acessar o Espírito Santo. Você não vai conseguir. Não tem como. É impossível. Você não pode estar perturbado. Já viu aquela pessoa que ela está desesperada e ela quer ter um encontro com o Espírito Santo? Não vai ter. Porque a sua alma está inquieta. Sua alma está inquieta. E o Salmo
o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na oração você precisa estar quieto. Entende? O 16 ainda diz: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, inconstante. Porque se você for inconstante, você não vai conseguir acessar o Espírito Santo. Porque não é fácil acessar o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Mas se você não tentar se aproximar dele do jeito que a palavra diz para você, você não consegue. Entende? E se você estiver em pecado, for profano como Esaú, né? O que é ser profano como Esaú? É abrir mão da presença de Deus por qualquer coisa. Olha o 17, o que fala que aconteceu com Esaú por ele ter sido profano, ou seja, por ele ter aberto mão do direito de Deus por qualquer coisa. Diz assim: porque bem sabeis que bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quando você estiver em oração, preste atenção que eu vou falar para você. Você precisa estar separado. Você não pode se distrair com nada. Desliga telefone, desliga televisão, desliga tudo que fizer barulho. Se tem cachorro por perto, procure ir num horário onde não tenha nada que atrapalhe você. Entende? E também não deixe que a sua carne sabote a tua oração. Porque a carne ela vai tentar te atrapalhar. Amém? Estão me ouvindo? A carne é o inimigo que você leva para a oração. Entende? A carne é aquele que odeia o Espírito Santo, mas você vai levar ela para a oração. Não tem jeito. Não tem como. Você vai precisar não dar vazão para ela, porque senão você vai ser como Esaú. Você vai desprezar a graça de Deus. Já notou quando você bota o joelho no chão, dá vontade de ir no banheiro? Ou você sente sede, ou você sente fome. O que é isso? É a sua carne querendo atrapalhar você até o encontro com o Espírito Santo. Aí é onde vem aquilo que o apóstolo Paulo diz: eu sujeito o meu corpo, eu esbofetei o meu corpo e o reduzo à servidão. É o momento que você vai falar: não vou beber água, não vou ao banheiro. Se você cochilar, você joga água no rosto. Você não aceita o sono. Nem que você ore com um copo d'água do lado, para você molhar o rosto toda hora. Mas você não cede. A Bíblia ela não tem um modelo de como você orar. Se é de joelho, se é em pé, se é sentado, se é deitado. Porém, eu aconselho sempre que você olhe de uma forma que o seu corpo não esteja relaxado. Orar deitado, orar sentado e às vezes até de joelhos é o mesmo que você dá uma ordem para sua carne sabotar você, para ela acabar com a tua oração. Tem gente que nunca conseguiu
sentir a presença do Espírito Santo na oração. Por quê? Porque ela dorme. Ela começa a orar, daqui a pouco ela dorme. O que é isso? São pessoas que estão carnais demais. Elas não se esforçam para sair dessa carnalidade. Elas querem acessar tudo de Deus, mas com pouco esforço. Ei, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é ganhado à força. Você vai precisar se esforçar para ter um encontro com o Espírito Santo. Sabe qual é a minha estratégia para orar? Para ter uma oração prolongada? Geralmente eu oro quando eu acordo pela manhã, porque o meu corpo está descansado. Aí é menos uma coisa para minha carne usar para me derrubar, que é o sono. Então eu tenho orado todos os dias ao acordar. E o que eu faço? Eu coloco um fundo musical, que é esse fundo musical que está no canal. Agora está até nessa live ao vivo. E eu coloco esse fundo musical e eu começo em silêncio. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não é isso que a palavra diz? Então eu já começo dentro da promessa. Eu preciso me aquietar e confiar nele. Então geralmente eu começo a minha oração em silêncio. Eu fico calado um tempo ali, tentando já fazer com que a minha mente esqueça as coisas do meu cotidiano. Aí quando eu tô assim, já que eu tô melhor, que eu já aquietei meu coração, que eu já não tô pensando naquilo que quando eu ajoelhei eu estava pensando, aí é onde eu solto a primeira palavra, sempre em voz alta. Eu não oro baixo. Eu não oro. Entende? E o que é mais incrível, tá? Na sua oração o diabo vai estar sempre presente. Saiba disso. O diabo ele vai estar sempre presente. Você vai estar orando, ele vai estar dizendo que Deus não está te ouvindo. Você vai estar orando e ele vai, falar algo para tirar a tua atenção. Vai trazer pecados que você cometeu, vai te acusar, vai mostrar que você é pecador, que você não merece. Tudo isso faz parte da oração enquanto você não está em espírito. Porque quando você entrar em espírito, tudo isso aí some. Então, como disse aqui no Hebreus, você precisa, para acessar, estar em paz com todos, você precisa estar santificado, senão você nunca vai ver Deus. Você não pode estar perturbado, você não pode estar amargurado, tem que estar longe do pecado, certo? Se você tiver alguma dessas coisas, você pode orar, sem problema, tem que orar, mas não vai ter acesso aos céus, aquela onde você rompe, rompe aquela barreira. É como a gente costuma dizer, é quando a oração ela sai ela passa do teto da tua casa. Você precisa estar em santidade, renunciando, buscando as coisas de Deus, certo? Então, para você chegar num lugar de oração onde o Espírito Santo está dominando, você
precisa disso, tá? Aí o objetivo é esse. Quando você chegar lá, eu já cheguei algumas vezes. Não é todo dia que eu chego. Agora que eu estou buscando com mais intensidade. Hoje mesmo pela manhã eu cheguei, mas também foi quase 2 horas orando. E é assim, quando você começa a acessar isso, é sempre depois aí de meia hora orando. Antes de meia hora você pode conseguir também, mas geralmente é muito difícil. Essa oração que a gente faz para dormir, essa oração que a gente faz para acordar, você não acessa os céus, não. O profundo, não. Por quê? Porque essas meia hora, 40 minutos, 50 minutos é a oração que você está fazendo na carne. Entende? A oração que você está fazendo na carne. Como eu falei no início, é aquela oração da petição, né? Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Pai, me dá força para mim resistir ao pecado. Ah, meu Deus, meu marido está fazendo isso e aquilo comigo. Faz justiça, meu Pai. Essa oração ela é carnal. Ela está no ambiente da carne, ela está no ambiente dos seus desejos. Você está falando para Deus o que você quer. A oração do Espírito é o contrário. Você quer saber o que Deus quer. A oração do Espírito ela é muito diferente. Certo? Mas, como eu disse, essa oração carnal, ela é o caminho. Você tem que passar por ela para chegar na oração no Espírito. Porque a oração do Espírito é aquela que diz, eu não sei orar, mas o Espírito Santo é que ora por mim. Ele é que intercede por mim. Então quando você entra nessa, onde o Espírito Santo tá intercedendo por você, os seus desejos já não influenciam mais a sua oração. O seu corpo não cansa mais. Ele se anima. O tempo não importa. Enquanto você está na carne, você está orando, mas está doido para acabar a oração. Você está na carne e está pensando no que você vai fazer. Que você vai para a academia, que você tem que levar o filho para a escola, que você tem que isso, tem que aquilo. Quando você entra em espírito, o tempo já não importa mais. E incrivelmente o barulho que você ouve, aquele barulhada, cachorro latindo, ele some. Pode cair um avião que você não ouve. O seu ser não escuta mais os barulhos de externo. Quando você está tomado pelo Espírito. Entende? As coisas da vida elas começam a desaparecer no vazio. Elas desaparecem. E você antes que não conseguia sentir a presença de Deus, agora você se sente purificado. Parece que você está flutuando. Parece que você tá no colo de Deus e realmente você tá. Entende? E tudo aquilo que você duvidava parece que vai acontecer. Você passa a acreditar em tudo que Deus fala que vai. Tudo que era impossível para você parece que se torna fácil. Quando você consegue orar em espírito. Entende? Antes de entrar em espírito, você orava para sentir Deus te ouvindo. Quando você entra em espírito, você não quer mais ser ouvido por Deus, você só quer ouvir Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar no espírito, você queria ser entendido por Deus. Seus problemas, sua tristeza, o que está te faltando. Quando você entra no espírito, você quer entender a vontade de Deus. Você quer entender Deus. Não importa mais o que
você não quer saber mais de você. Você quer saber de Deus. O que Ele quer? Quando você entra no Espírito, aquela oração que você estava falando, Senhor, me ajuda a não cair em tentação. Aquele pecado que você cometia ainda, na tua oração ainda trazia um peso. Quando você entra em Espírito, o pecado não te acusa mais. Você está purificado. E o diabo, lá, no início da oração, que ele te acusava, quando você entra em Espírito, a voz dele vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais ela vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Daqui a pouco você não ouve mais o diabo. Você só ouve Deus. Quando você entra em Espírito, você só ouve Deus. Certo? Então guardem isso que eu estou falando para vocês. Procure. Oração de santificação é diferente de oração de petição. Oração de santificação requer tempo. Oração de santificação requer domínio do Espírito. Não é você que comanda a oração, é o Espírito que comanda você. Não é a sua mente, é a mente de Deus. Então tem toda uma preparação. Quando eu vou entrar em Espírito, eu começo a minha oração. Às vezes ela dura um tempo, sempre mais de meia hora, mais de 40 minutos, sempre. Por isso que você tem que ter um tempo separado. Eu, graças a Deus, eu tenho tempo, não vou dizer de sobra, porque eu tenho a obra para fazer. Mas quando eu entro em oração, eu não saio com menos de 50 minutos. Às vezes eu oro 50 minutos, uma hora e eu não consigo acessar. Mas é um caminho. É o dia a dia. É um tijolo a cada dia você vai colocando. Até você formar uma fortaleza. Até você criar intimidade com Deus na oração. Quando eu comecei era mais difícil. Hoje eu já sinto falta. Eu quero estar de joelho mais vezes. Entenderam? Aí eu vou intercalando. Daqui a pouco eu paro um pouco e vou ler a palavra. Mas ainda conectado. Sem barulho, sem celular, sem nada. Conectado. Eu leio a palavra. Daqui a pouco eu volto para a oração de novo. Às vezes eu canto um louvor no meio da minha oração. No meio mesmo, estou orando, daqui a pouco vem um louvor na minha mente, eu começo a louvar. Aí as lágrimas vêm. O choro vem. Aí eu começo a acessar. Entende? Eu começo a acessar. Eu tô aqui descrevendo para vocês um pouco de como eu tenho buscado a intimidade com o Espírito Santo. E tem dado certo. Bem? Então, se você guardou tudo isso que eu falei para você e você começar a praticar cotidianamente, você vai ver que você vai se aproximar mais de Deus bem rápido. Mais rápido do que se você não tentar fazer isso que eu falei para você. Eu falei para você um pouco do que como Deus está me ensinando. Quantas vezes eu botei ajoelhar e falar assim, eu não consigo, eu não estou conseguindo acessar. Mas Deus, ele foi quando? Foi ontem de ontem, estava Senhor, não estou conseguindo. Aí ele falou para mim, você pode tudo porque eu te fortaleço. E ontem, ou ontem de ontem,
Eu ouvi: batei, que a porta vai se abrir. Pedi, que eu vou te dar. Busca, que você vai achar. O que Deus quis dizer? Persevera. Certo? E foi o próprio Espírito Santo falando isso comigo. Porque essa passagem de pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, ela fala do Espírito Santo. Ela não fala de você buscar bens para você, buscar cura, nada disso. Essa passagem ela fala sobre o Espírito Santo. Para você pedir ao Pai o Espírito Santo que Ele vai te dar. Certo? Dá o que, irmão Leandro? Mas eu já não tenho o Espírito Santo, já não aceitei Jesus? Sim, você tem. Mas ter mais dele, conhecer mais, ter os dons, o fruto do Espírito. Certo? Poxa, irmão Leandro, não consegui anotar nada do que você me falou, como eu faço para acessar o Espírito Santo. Vai estar no canal. Né? O vídeo está no canal, está sendo transmitido ao vivo, então vai estar tudo lá. Para você ouvir outra vez. Compartilhar com as pessoas. Beleza? Então vamos orar? E lembre disso tudo. Não desista. Sentiu vontade de levantar? Não levante. Se você está orando, daqui a pouco você levanta, vai fazer alguma coisa. Quando você volta para orar, você vai ter que começar tudo de novo. E você perde aquilo tudo que você começou. Quando você começar a orar, não saia mais. Fique na oração até você acessar o Espírito Santo. Até o Espírito Santo começar a falar com você na oração. Enquanto isso não acontecer, não levante. Aconteça o que acontecer. Eu tranco as portas da minha casa quando eu vou orar. Porque eu oro de dia. Eu tranco a porta da minha casa. Porque meu pai e minha mãe, eles moram na casa embaixo, então eles têm acesso à minha casa quando eles estão entrando. Então eu tranco a porta e fecho a porta do quarto também, para ninguém me atrapalhar. Eu não deixo a minha carne me fazer levantar. Vontade de beber água, eu não levanto. Porque a carne, ela tenta atrapalhar a gente a buscar Deus. Falei isso para vocês no início. Amém? Vamos orar então? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Amém. Vamos orar. E não tem hora. Eu não tenho hora. Eu vou orar. Eu quero a presença de Deus. A presença. Certo? Glórias a Deus. Ouvir, Deus vai ouvir. Deus ouve todos. Agora, chegar na presença dele em oração, poucos conseguem. Tem pessoa que nunca conseguiu chegar na presença de Deus orando. Deus ouve. Deus sempre vai ouvir. Você orar, ele sempre vai ouvir. Mas você acessar a presença dele, aí não é assim não. Não é fácil não. Precisa de purificação, precisa de santificação. E claro, precisa da misericórdia de Deus também, de permitir que você acesse a presença dele. Entende? A oração da carne é a oração que pede poder a Deus. A oração do Espírito pede a presença de Deus, que é muito melhor. Certo? Tudo que você pede a Deus, Senhor, me dá poder para curar, me dá poder, me dá, é a carne pedindo. É a carne pedindo. Porque quando for o Espírito, ele não pede nada, ele quer a presença, porque na presença tem tudo o que você quer. Entende? Quando você acessar a presença, você vai ter poder para curar, você vai ter poder para profetizar, você vai ter poder para libertar espíritos, pessoas cativas por espírito imundo. Então você precisa da presença de Deus. Você não precisa do poder de Deus.
O poder de Deus, ele desvia você. O poder de Deus te torna infiel. Quem só busca poder infiel, você pode ver, né? O pentecostalismo. O pentecostalismo é a vertente que busca poder de Deus, né? O poder das línguas, busca o poder do batismo com o Espírito Santo, busca poder para profetizar. Os maiores escândalos estão no pentecostalismo. Dificilmente você vê um batista num escândalo, um presbiteriano num escândalo, mas o pentecostal que mais tem hoje aí na internet, então, a maioria dos escândalos estão nos pentecostais. Ah, irmão, você está falando mal dos pentecostais? Não, porque hoje eu frequento uma igreja pentecostal também. Mas a busca pelo poder corrompe o homem. Agora, pela presença, não. Se você tem a presença de Deus, o pecado passa longe de você. A rebeldia passa longe de você. Então guarda isso. Não busque poder, busque a presença. A presença é muito mais valiosa que o poder de Deus. O poder de Deus não se compara com a presença dele. Você andar com ele, se tornar um só com ele. Como diz ali, né, o 1 Coríntios, né, 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, você ser um só espírito com Deus, imagina. Não tem nada mais valioso do que isso. Nenhum poder que você possa ter, você pode olhar ali para uma montanha e falar assim, cai lá no meio do mar e a montanha aí. Não tem mais valor do que você ser um só espírito com Deus. É muito mais valioso. Eu sou um cara que eu não busco poder. Eu busco a presença. Por isso Deus tem me dado poder. Tem me dado sabedoria para me manter. A sabedoria mais valiosa que Deus pode te dar não é de você pregar maravilhosamente. Não é de você saber a resposta para todas as coisas. A maior sabedoria que Deus pode te dar é a sabedoria de você se manter na presença dele. E você não cair nunca. Essa sabedoria ninguém quer buscar. As pessoas só querem buscar sabedoria que dá poder, que dá notoriedade. Entende? Isso é um câncer. Em tua presença. Há um lugar que eu desconheço, um lugar de descanso no eterno, um lugar de refrigério santo, de refrigério no Senhor. Há um lugar que a minha alma procura, onde a verdade liberta, mas é dura. Este lugar é em ti, em seu Santo Espírito. Há um lugar onde nossa vontade não mais nos seduz, onde não há mais influência de homens, onde trevas viram luz.
o lugar onde ouço somente sua voz quando a minha se cala. Este lugar é em ti. Há um lugar que mesmo em meio a guerras eu encontro paz. Esse lugar é em ti. Há um lugar onde me sinto forte, mesmo em minha fraqueza, onde não me sinto inconstante, onde viro fortaleza, onde minha fé é avivada, os meus medos vencidos. Este lugar é em ti. Há um lugar que ainda desconheço, lugar que não mereço, mas que queres me levar. Neste lugar, meus desejos não mais influenciam a minha oração. Meu corpo não cansa, minha alma descansa, o tempo não importa mais. O barulho em volta não mais é ouvido, dos meus lábios não se ouve gemidos, os anseios da vida começam a desaparecer. Me sinto purificado, pecador sem pecado, nas promessas volto a crer. Há um lugar que fora dele orava para me sentir ouvido, ser entendido. Nele quero entender. Há um lugar onde o pecado não me acusa mais, onde meu inimigo gritava, mas agora se cala. Este lugar é em ti. Há um lugar onde a paz é real. Esse lugar é em ti. Onde o bem vence o mal, onde quem perde ganha. Há um lugar. Há um lugar onde quando estou fraco que sou forte, onde nem mesmo a morte pode me amedrontar, onde meus sonhos são reais e se realizam, onde sonhos não se abortam. Este lugar é em ti. Há um lugar onde minhas feridas não sangram, elas me fortalecem, onde o mal não me enrijece, as ofensas não me endurecem, as aflições me amadurecem. Este lugar é em ti. Há um lugar que quando me derrotam me sinto vitorioso, que quando sou vencido me torno vencedor, que quanto mais eu perco, mais eu ganho. Esse lugar é em ti. Há um lugar que prossigo quando chego, que avanço quando me prostro, que me levanto quando me ajoelho. Esse lugar é em ti. Neste lugar, tu és tudo o que eu preciso. Esse lugar é em tua presença. Um dia, quem sabe, eu chego.